Pague a faculdade do meu filho. Foi isso que meu irmão me disse, jogando uma conta de R$25 mil na minha cara. R$25 mil. Eu olhei para ele sem acreditar. A gente não se falava há quase 5 anos, e ele aparece na minha porta exigindo que eu pague a faculdade do filho dele. E olha, eu não sou pobre. Trabalho como engenheira há 12 anos. Tenho meu apartamento quitado, meu carro, faço minhas viagens. Mas sabe o que deixa isso ainda mais revoltante? Esse mesmo irmão que está me pedindo dinheiro foi a pessoa que destruiu minha vida quando eu tinha 18 anos. E agora ele tem a coragem de aparecer na minha casa pedindo favores. Deixa eu te contar essa história desde o começo, porque você precisa entender o nível de audácia desse homem. Meu nome é Carolina, tenho 35 anos e meu irmão Rodrigo tem 42. A gente cresceu numa família de classe média em São Paulo. Meus pais sempre foram trabalhadores, honestos, mas nunca tiveram muito dinheiro sobrando. Quando eu tinha 17 anos, consegui passar em engenharia civil na USP. Foi o dia mais feliz da minha vida. Meus pais ficaram em êxtase, mas tinha um problema. A gente morava em Campinas e eu precisaria me mudar para São Paulo. Meus pais não tinham condições de me bancar lá, então comecei a trabalhar meio período para conseguir me manter. Foi quando minha avó paterna faleceu. Ela deixou uma herança de R$80 mil para ser dividida entre mim e o Rodrigo. 40 mil para cada um. Para mim, aquilo era a salvação. Era a chance de focar nos estudos, fazer um curso de inglês, comprar os materiais que eu precisava. Eu já estava planejando cada centavo daquele dinheiro. Mas aí, o Rodrigo teve uma ideia genial. Ele me chamou para conversar e disse que estava montando um negócio, uma loja de roupas com um sócio dele. Ele me mostrou planilhas, projeções, falou que em 2 anos a gente teria triplicado o investimento. E aí veio o golpe. Ele me pediu para investir meus 40 mil na empresa dele. Eu tinha 18 anos. Era a primeira vez que eu via aquela quantidade de dinheiro. E o Rodrigo era meu irmão mais velho. Meu irmão que eu admirava, que sempre foi esperto com negócios. Ele me convenceu de que aquilo seria meu futuro, que eu seria sócia de uma empresa de sucesso. Eu acreditei nele. Coloquei todo o dinheiro da herança na empresa. 3 meses depois, a loja fechou. E sabe o que eu descobri? Nunca existiu sócio nenhum. Nunca existiu loja de roupas. O Rodrigo pegou meus 40 mil e os 40 mil dele e comprou um carro, um Civic 0 km. Ele literalmente roubou minha herança para comprar um carro. Quando confrontei ele, sabe o que ele disse? Que eu era nova demais para ter aquele dinheiro, que ia desperdiçar com besteiras da faculdade e que ele, como irmão mais velho, tinha tomado a decisão certa por mim. Ele disse que o carro era um investimento melhor, porque ele precisava trabalhar. Eu chorei tanto naquele dia que fiquei rouca. Meus pais ficaram do lado dele. Disseram que eu era imatura, que estava fazendo drama, que irmãos precisam se ajudar. Minha mãe até falou que eu estava sendo egoísta por querer o dinheiro todo para mim quando o Rodrigo tinha acabado de ter um filho. Sim, ele tinha acabado de se tornar pai, e aparentemente isso justificava roubar da irmã. Eu tive que trancar a faculdade por um semestre. Trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo: balcão de farmácia de manhã, telemarketing à tarde e garçonete à noite nos fins de semana. Dormia 4 horas por dia. Perdi 15 quilos. Desenvolvi uma gastrite que me acompanha até hoje, mas eu voltei para a USP, me formei e construí minha vida sozinha. O Rodrigo nunca me pediu desculpas, nunca devolveu meu dinheiro. Aliás, ele vendeu o carro 2 anos depois e comprou uma moto, gastou o resto em viagens e festas. Enquanto isso, eu estava lá, comendo miojo e estudando até de madrugada. Depois disso, eu cortei contato. Não fui no aniversário dele. Não visitei quando ele teve o 2º filho. Nada. Agora voltando para aquele dia na minha porta. Eu olhei para o Rodrigo e perguntei se ele estava brincando. Ele disse que não, que precisava da minha ajuda, que éramos família. Eu ri. Eu literalmente ri na cara dele. Perguntei se ele estava lembrado do que tinha feito comigo. Sabe o que ele respondeu? Que aquilo foi há muito tempo e que eu precisava superar. Superar. Ele queria que eu superasse o fato de ele ter roubado minha herança. Mas espera que fica melhor. Ele me disse que o filho dele, o Matheus, tinha passado em medicina numa particular. A mensalidade era R$ 4.200. Ele queria que eu pagasse os primeiros 6 meses enquanto ele se organizava financeiramente. R$ 25.200. Eu perguntei por que ele não usava o próprio dinheiro.
Ele me explicou que estava com algumas dívidas, cartão de crédito, empréstimo para trocar de carro, tinha acabado de fazer uma viagem para Cancún com a esposa, mas o filho dele tinha o sonho de ser médico, e eu, como tia, deveria ter orgulho de ajudar. Eu estava chocada demais para reagir. Aí ele jogou a cartada final. Disse que nossos pais estavam sabendo e que eles esperavam que eu fizesse isso pela família. Que família cuida de família. Que eu era a única com condições financeiras de ajudar. E que se eu me recusasse, todo mundo ia saber que tipo de pessoa egoísta eu tinha me tornado. Ele estava me chantageando emocionalmente. Eu mandei ele sair da minha casa. Mas a história não terminou aí. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens. Da minha mãe, do meu pai, da esposa do Rodrigo, até de tios e primos que eu nem via há anos. Todo mundo me pedindo para reconsiderar, dizendo que eu era fria, que tinha mudado desde que fiquei bem de vida. Uma tia chegou a dizer que eu tinha esquecido minhas raízes. Eu estava começando a me sentir culpada. Será que eu estava sendo egoísta mesmo? Será que eu deveria simplesmente esquecer o passado e ajudar meu sobrinho? Afinal, o Matheus não tinha nada a ver com o que o pai dele fez. Fiquei uma semana pensando nisso, perdendo o sono, até que resolvi investigar um pouco mais. Liguei para uma prima com quem ainda mantinha contato. Perguntei sobre a situação financeira do Rodrigo. O que ela me contou mudou tudo. O Rodrigo não estava só endividado. Ele tinha acabado de comprar um apartamento na praia. Um apartamento de 300 mil reais em Guarujá. Tinha dado uma entrada de 100 mil reais à vista. Deixa eu repetir isso. Meu irmão tinha 100 mil reais para dar de entrada num apartamento de praia, mas não tinha 25 mil para pagar a faculdade do próprio filho. E o pior, esse apartamento estava no nome dele e da esposa. O Matheus não ia herdar nada. Era literalmente um investimento pessoal que ele priorizou sobre a educação do filho. Mas espera que tem mais. Fui atrás de mais informações. Descobri que a família da esposa dele é rica. O sogro do Rodrigo é dono de uma rede de supermercados. A sogra tem uma escola de idiomas. Eles tinham total condição de ajudar com a faculdade do neto. Mas sabe por que não estavam ajudando? Porque o Rodrigo tinha brigado com eles por causa de dinheiro. Aparentemente, o sogro tinha emprestado 50 mil reais para o Rodrigo 3 anos atrás para ele montar um negócio. Adivinha o que aconteceu? O Rodrigo nunca devolveu. Gastou tudo e nunca mais tocou no assunto. O sogro ficou furioso e disse que nunca mais daria um centavo para ele. E agora eu entendia porque ele tinha vindo atrás de mim. Eu era a última opção. Quanto mais eu descobria, mais revoltada eu ficava. Esse homem tinha um padrão. Ele se aproveitava das pessoas, pegava dinheiro emprestado, nunca devolvia e depois partia para a próxima vítima. Ele tinha feito isso comigo quando eu tinha 18 anos. Tinha feito com o sogro, e agora estava tentando fazer de novo comigo, 17 anos depois. Eu precisava fazer alguma coisa, mas não era só sobre recusar dar o dinheiro. Eu queria que ele entendesse, que todo mundo entendesse o tipo de pessoa que ele realmente era. Queria que meus pais abrissem os olhos. Queria que ele parasse de se fazer de vítima. Então comecei a arquitetar um plano. E esse plano ia ser perfeito. Primeiro, eu liguei para o Rodrigo. Disse que tinha pensado muito e que ele estava certo, que família é família, que eu ia ajudar com a faculdade do Matheus. Podia sentir o sorriso dele do outro lado da linha. Ele começou a me agradecer, a dizer que eu era uma ótima irmã. Mas eu coloquei uma condição. A gente precisava fazer isso de forma organizada. Disse que ia pagar os 6 meses de faculdade, mas que queria um contrato onde constasse que isso era um empréstimo e que ele teria que me devolver em 3 anos sem juros. Só um documento simples para garantir que aquilo não ia virar bagunça no futuro. Ele hesitou, mas acabou concordando. Marcamos de nos encontrar num sábado para assinar. Mas aqui vem a parte genial. Eu não marquei de nos encontrarmos sozinhos. Eu disse que queria fazer isso em família, que seria um momento bonito, uma reconciliação. Convoquei um almoço na casa dos meus pais. Convidei meus pais, o Rodrigo, a esposa dele, o Matheus e alguns tios e primos. Disse que tinha um anúncio importante a fazer. Passei a semana preparando tudo. Imprimi documentos, organizei prints de conversas, peguei extratos bancários, fiz uma apresentação no notebook. Quando chegou o sábado, cheguei na casa dos meus pais com tudo preparado. Todo mundo estava lá, super animado. Minha mãe tinha feito aquele almoço especial. O clima era de festa. Eles achavam que eu tinha mudado de ideia.
Esperamos todo mundo almoçar. Quando chegou a hora da sobremesa, eu pedi a atenção de todos. Disse que realmente tinha algo importante a falar. O Rodrigo estava sorrindo. Minha mãe estava emocionada. Então conectei meu notebook na TV da sala. Coloquei a primeira imagem. Era o documento da herança da minha avó, mostrando os 40 mil reais que me foram deixados. Comecei a contar a história, do início, de como meu irmão tinha me convencido a investir na empresa fantasma dele, de como ele pegou meu dinheiro e comprou um carro. Mostrei a nota fiscal do Civic, mostrei as datas. Todo mundo estava em silêncio, olhando para a tela. Meu pai perguntou aonde eu queria chegar com aquilo. Eu continuei. Mostrei fotos minhas daquela época. Eu pesando 49 quilos, com olheiras profundas, num uniforme de farmácia. Expliquei como tive que trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo, como tranquei a faculdade, como desenvolvi gastrite. Li trechos do meu diário daquela época, onde eu escrevia sobre ter vontade de desistir de tudo. A esposa do Rodrigo estava pálida. Meus pais não conseguiam me olhar nos olhos. Alguns primos começaram a sussurrar entre si, mas eu não tinha terminado. Coloquei na tela a próxima imagem. A escritura do apartamento de praia do Rodrigo. Mostrei a data. Tinha sido comprado 3 semanas antes dele aparecer na minha porta. Entrada de 100 mil reais. Expliquei em detalhes. Meu irmão tinha dinheiro para dar entrada num apartamento de 300 mil reais em Guarujá, mas apareceu na minha casa me pedindo 25 mil para a faculdade do filho dele. E mais, esse apartamento não estava em nome do Matheus. Era um investimento pessoal. Ele escolheu ter um imóvel de lazer em vez de pagar a educação do próprio filho. O Rodrigo tentou me interromper. Disse que eu estava distorcendo os fatos, que eram situações diferentes. Eu pedi para ele me deixar terminar. Mostrei então os prints das conversas com minha prima, confirmando a compra do apartamento. Mostrei também uma captura de tela do Instagram dele, onde apareciam fotos da viagem para Cancún. 10 dias em resort all inclusive. Aí veio a bomba final. Eu tinha conversado com o sogro dele. Sim, eu entrei em contato com o pai da esposa do Rodrigo. Expliquei a situação toda e ele ficou furioso. Não comigo, mas com o Rodrigo. Ele me autorizou a contar a história do empréstimo de 50 mil reais que nunca foi devolvido. Ele até me mandou o contrato assinado pelo Rodrigo. Coloquei o documento na tela. 50 mil reais emprestados em 2021, com promessa de devolução em 2 anos. Agora era 2024 e nada de pagamento. O sogro tinha inclusive entrado com processo de cobrança. Mostrei a documentação do processo. O Rodrigo estava sendo processado pela própria família da esposa por causa de dívida não paga. Nesse ponto, o Rodrigo explodiu. Começou a gritar que eu não tinha direito de expor a vida dele daquele jeito, que aquilo era assunto privado, que eu estava humilhando ele na frente da família. Eu mantive a calma. Perguntei se ele se lembrava de me humilhar quando eu tinha 18 anos. Se ele se lembrava de me chamar de imatura e egoísta na frente de todo mundo. Minha mãe começou a chorar. Meu pai estava vermelho, mas não de raiva de mim. Ele olhava para o Rodrigo com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era decepção pura. Alguns tios começaram a questionar o Rodrigo. Uma tia perguntou por que ele não vendia o apartamento se a situação estava tão difícil. Ele não soube responder. Ficou só balbuciando desculpas. Então eu fiz minha proposta final. Disse que estava disposta a emprestar os 25 mil reais para o Matheus. Não para o Rodrigo, mas para o Matheus, meu sobrinho, que não tinha culpa de nada disso, mas com 3 condições. Primeira, contrato de empréstimo assinado, com testemunhas e registrado em cartório. Segunda, o Rodrigo teria que me devolver os 40 mil reais que pegou 17 anos atrás. Terceira condição, ele teria que pedir desculpas, não só para mim, mas na frente de toda a família que estava ali. Admitir o que fez, reconhecer o erro e me pedir perdão de verdade. E teria que fazer isso antes de eu dar qualquer dinheiro. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todas as 23 pessoas ali presentes olhavam para o Rodrigo. Ele tentou argumentar. Disse que era impossível me devolver 40 mil reais de uma vez. Eu respondi que ele não precisava devolver de uma vez. Podia parcelar. Mas que eu queria um reconhecimento formal da dívida. E que enquanto ele me devia, eu pagaria a faculdade do Matheus direto para a instituição, sem passar o dinheiro pelas mãos dele. Cada centavo seria rastreado. Sabe qual foi a reação dele? Ele se levantou, chamou a esposa e o filho, e saiu da casa dos meus pais sem dizer uma palavra.
Simplesmente foi embora. Deixou todo mundo lá, boquiaberto. Minha mãe correu atrás dele, pedindo para ele voltar, mas ele entrou no carro e foi embora. E naquele momento, todos entenderam quem ele realmente era. Depois que ele saiu, meu pai veio falar comigo, pediu desculpas, disse que tinha sido cego todos esses anos, que deveria ter me apoiado na época da herança, que tinha falhado comigo como pai. Minha mãe também se desculpou, chorando muito. Ela admitiu que sempre soube que o Rodrigo tinha feito errado, mas que protegeu ele porque era o filho mais velho, porque tinha filhos. Os tios e primos começaram a me contar outras histórias. Aparentemente, o Rodrigo tinha pegado dinheiro emprestado de pelo menos 4 pessoas diferentes da família ao longo dos anos. Sempre com desculpas diferentes, sempre prometendo devolver e nunca cumprindo. Uma prima me contou que ele tinha pegado 5 mil reais dela para uma emergência médica que nunca existiu. Nos dias seguintes, recebi uma mensagem da esposa do Rodrigo. Ela me pediu desculpas pelo comportamento dele e disse que não sabia de muita coisa. Ela ficou chocada com a história da herança. Disse que o Rodrigo sempre contou que eu tinha sido egoísta e tinha me afastado da família por orgulho. Ela nunca tinha ouvido a versão verdadeira dos fatos. Ela me contou que eles estavam tendo sérios problemas no casamento por causa das dívidas, que ela tinha descoberto recentemente que o Rodrigo escondia gastos dela. A viagem para Cancún, por exemplo, foi paga no cartão de crédito e ele disse para ela que tinha sido uma promoção barata. Na verdade, tinha gastado 18 mil reais e parcelado em 12 vezes. Quanto ao Matheus, meu sobrinho, eu decidi fazer algo por conta própria. Entrei em contato direto com ele. Expliquei que o problema nunca foi com ele, mas com as atitudes do pai. Ofereci pagar o primeiro semestre da faculdade diretamente para a instituição, sem envolver o Rodrigo. Mas deixei claro que isso seria uma ajuda única, não um compromisso de longo prazo. O Matheus agradeceu, mas disse que tinha decidido adiar a faculdade por 1 ano. Ele conseguiu um emprego numa empresa de um amigo da família e ia juntar dinheiro para conseguir pagar sozinho. Disse que ficou envergonhado com tudo que descobriu sobre o pai e que não queria ser dependente de ninguém. Eu fiquei orgulhosa dele. O garoto tem caráter. O Rodrigo tentou me procurar algumas semanas depois. Mandou uma mensagem enorme, dizendo que eu tinha humilhado ele na frente da família, que destruía a imagem dele, que isso ia afetar até o casamento dele, que eu era vingativa e cruel, que uma irmã de verdade não faria aquilo. Eu li a mensagem inteira e simplesmente não respondi. Não tinha mais nada a falar. Ele nunca se desculpou, nunca reconheceu que fez algo errado. Até hoje, ele se coloca como vítima da situação. Diz que eu exagerei, que aquilo foi coisa de muito tempo atrás, que ele estava só pedindo uma ajuda como família. Mas todo mundo agora sabe a verdade, e isso mudou completamente a dinâmica familiar. Meus pais mudaram muito comigo depois daquele dia. Começaram a me visitar mais, a perguntar sobre minha vida, meu trabalho. Minha mãe me contou histórias de outras situações onde ela percebeu que tinha sido injusta comigo ao proteger meu irmão. Ela disse que tinha medo de que o Rodrigo se afastasse dela, então acabava cedendo a todas as manipulações dele. O relacionamento com o resto da família também melhorou. As pessoas começaram a me convidar para os aniversários, para os churrascos, para as festas de fim de ano, e eu comecei a ir. Porque finalmente eu não me sentia mais a ovelha negra. Eu não era mais aquela que abandonou a família. Todos entenderam que eu só estava me protegendo de uma pessoa tóxica. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo da forma como expus ele, se eu não acho que fui longe demais. Minha resposta é sempre a mesma: não. Por 17 anos, eu carreguei aquele peso sozinha. Por 17 anos, fui vista como a filha problema, a irmã orgulhosa. Aquele dia eu apenas mostrei a verdade, e a verdade precisava ser dita. Olhando para trás agora, percebo que aquela herança de 40 mil reais, por mais doloroso que tenha sido perdê-la, me ensinou coisas valiosas. Me ensinou a não confiar cegamente, mesmo em família. Me ensinou que algumas pessoas vão sempre priorizar elas mesmas. Me ensinou a força que eu tinha dentro de mim para reconstruir minha vida do zero. E mais importante, me ensinou que silêncio não é paz. Durante anos, eu fiquei quieta para não causar problemas. Engoli o que tinha acontecido porque todo mundo dizia que era melhor deixar para lá. Mas aquele silêncio me machucava todo dia. Quando finalmente falei, quando expus tudo, foi libertador. Foi como tirar uma pedra gigante das costas. Hoje, quase 1 ano depois daquele almoço, minha vida está muito melhor.
O Rodrigo se afastou completamente. Bloqueou todo mundo nas redes sociais. Parece que ele e a esposa se separaram, segundo ouvi de uma tia. Mas eu não sei detalhes, e honestamente não me importo mais. Ele fez as escolhas dele e agora vive com as consequências. O Matheus está trabalhando e juntando dinheiro. A gente conversa de vez em quando. Ele me mandou mensagem semana passada dizendo que já tinha economizado 15 mil reais. Disse que no ano que vem vai começar a faculdade, mas vai fazer em uma pública. Passou no vestibular da Federal de São Paulo. Medicina também. Eu fiquei emocionada. Quanto aos meus pais, nosso relacionamento está melhor do que nunca. Meu pai me disse outro dia que se arrependia de não ter acreditado em mim desde o começo, que ele sabia que tinha algo errado na história do Rodrigo, mas que fechou os olhos porque era mais fácil. Ele admitiu que foi covarde, e essa admissão, para mim, valeu mais que qualquer pedido de desculpas. Então, essa é minha história. A história de como meu irmão roubou minha herança, tentou me manipular 17 anos depois e acabou se expondo na frente de toda a família. As pessoas sempre me perguntam se eu fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse simplesmente dado o dinheiro para ele, se teria evitado todo o drama. A resposta é, claro que teria evitado o drama, mas também teria deixado ele continuar me usando.